ok? Mas deu para pegar, gente, aí a ideia? O sistema do ciclo da água era um vapor que saía da terra, regava a vegetação e depois voltava para o solo de novo. Era assim, né? Um vapor subia da terra, regava a face da terra e depois retornava para o solo. Então, aqui no dilúvio se institui o que chamamos hoje de chuva. Então, observa que a terra ela passa por modificações, mas ainda assim era apenas um continente. E esse continente vai ser dividido. Nós vamos falar sobre isso. Vamos ler Gênesis 1, verso 9 e 10. Vamos lá? Disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Observa, então aqui a gente tem apenas uma terra e até o dilúvio temos apenas um continente, né? Esse é um curso de teologia, a gente está trazendo uma visão panorâmica, uma visão ampla, entende? Depois, à medida que for passando, nós vamos trazendo aí os detalhes, nós vamos comentando os detalhes aqui, mas assim, numa visão geral, estou passando alguns pontos mais importantes para os irmãos, soltando algumas pérolas aí, que já dá para vocês ir preparando algumas mensagens. Mas, nós vemos aqui, né, que chamou Deus a porção seca, ele chamou de terra, ou seja, existia uma terra. E ao ajuntamento das águas, ele chamou mares, ou seja, existia apenas uma terra e as águas eram chamadas de mares, né? Então, passando-se por isso, vem o dilúvio. Aparece em cena, né, Nimrod, que queria colocar o seu nome sobre a torre, vai criar lá a Torre de Babel e tal. No meu seminário sobre os signos do zodíaco, eu vou falar sobre a Torre de Babel. Então eu vou mostrar para vocês que ele nunca quis construir a torre, qual que é a ideia que a gente tem da construção da torre? É que ele vai construir uma torre para tocar literalmente o céu, né? Mas essa não é a ideia. Entende? Tipo assim, quando Nimrod ele vai construir a Torre de Babel, ele não quer construir uma torre que toque de fato o céu físico, porque ele sabe que isso é impossível. Isso é impossível, não tem como. E ele sabia disso. Como é que ele queria tocar o céu? Ele queria colocar o seu nome sobre a torre, e o que ele queria era pintar os signos dos zodíacos sobre a torre, os 12 signos dos zodíacos. Eu vou falar sobre isso em detalhes no meu seminário de os 12 signos dos zodíacos. Eu vou falar sobre os signos dos zodíacos à luz da Bíblia. Daí eu vou falar por que às vezes a gente fala, por que o signo bate, por que o meu é Áries e bate, por que isso acontece, como que sabe, né? Por que baixa o meu temperamento, tudo isso. Eu vou falar tudo sobre isso nesse seminário. Mas a ideia aqui passou o dilúvio, né? Existe um continente, existe ali um povo, e Nimrod quer construir essa torre, colocar o seu nome sobre ela e fazer com que ele toque o céu, mas que esse toque o céu é que os 12 signos sejam desenhados sobre a torre. Essa é a ideia, que ele pintaria, né, a torre ali, os signos sobre a torre. Vamos ler Gênesis capítulo 11. Capítulo 11 de Gênesis, verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Observa. Qual que é a ideia? Ele não quer que as línguas se espalhem, né? Então, a ideia de Deus do início sempre foi, né? Cresça, povoe a terra, multiplique, né? Só que aqui entra alguém que está indo literalmente contra tudo que Deus planejou para a raça humana. Ele está dizendo, nós vamos construir aqui, nós vamos fazer... Porque a ideia é o seguinte, ele quer construir uma torre, porque ele imaginava, se vier outro dilúvio, a gente não será tocado. Se destruir a terra de baixo, a gente tem uma torre que esse dilúvio não vai nos pegar. Então essa era a ideia. Só que aí o que Deus vai fazer?
Deus olha e diz, o povo é só um. E a ideia de Deus não é que o povo seja um. Deus precisa que a terra cresça, se povoe e multiplique. Então Deus desce para poder confundir a língua. Ou seja, a língua ou o idioma é o resultado de uma cultura. Entende? Isso é resultado de uma cultura. Idioma e língua é resultado de uma cultura. E o que a gente precisa entender? Não é a língua, seja ela qualquer tipo de língua, né? Seja inglesa, coreana, chinesa, japonesa, africana, independente. Não é a língua que define uma cultura, mas é a cultura que traz as suas diferenças entre elas, os idiomas. Então, tipo assim, é uma língua que faz definir uma cultura? Não. Por quê? Porque nos Estados Unidos mesmo tem muito brasileiro que mora lá. E não é o fato de ter um brasileiro que mora lá, que fala a língua brasileira, que fala aqui o português, que vai fazer mudar a cultura dos americanos. Não é uma língua de alguém que fala o inglês, que vai morar no Japão, que vai mudar a cultura deles. Consegue entender? Mas é a cultura que traz as suas diferenças e entre elas está o idioma. Então, quando Deus separou as pessoas, ele vai separar as pessoas por idiomas diferentes, né? Então, o que Deus vai fazer? Deus, ele separa todas elas e cada uma com a sua característica de sua cultura. Ou seja, o idioma é uma característica específica de uma etnia. Ou seja, se eu tenho um idioma, existe uma característica específica para essa etnia. Eu fui ministrar, por exemplo, um tempo atrás, lá em Bodoquena. Eu fui lá na aldeia dos Cadiuelmos. Então, lá existe um idioma e existe uma característica específica para a etnia Cadiuel. Ou seja, eles falam o Cadiuel e eu não entendo o que eles falam. Então, tipo assim, existe uma cultura e não é o idioma que forma uma cultura. Mas para cada cultura existe o seu idioma, existe característica específica para cada etnia. Então, a gente entendendo isso, o que a gente entende? Que as culturas, elas de fato são definidas pelas raças e pelas características físicas. Ou seja, cada cultura ela tem uma definição. E quais são as principais definições de uma cultura? Raça e características físicas. Por exemplo, existe uma cultura chinesa, e então existe uma raça de chinês, e existe características físicas. Qual é a principal característica física de um chinês? O olho rasgado. Essa é uma característica. Então, a partir desse momento que Deus desce para poder confundir as línguas, para confundir o povo, é que começa e que temos as divisões entre homens e raças. Aqui começa. Então, tipo assim, como que hoje existe um monte de gente, um monte de país, um monte de língua, um monte de cultura diferente? Começou aqui. Aqui em Gênesis 11, Deus desceu, confundiu a língua e ele criou cada cultura com a sua característica específica. Foi aqui que aconteceu. Então, existia somente uma terra, nós lemos isso, mas agora o que vai acontecer? Tudo isso, irmãos, é consequência do pecado do homem. Deus enviou o dilúvio porque o homem estava com pecado deliberado. Agora, o homem está pecando de novo. Está querendo construir uma torre para tocar o céu, né? Para fazer com que Deus não destrua mais a terra, para que o homem junte tudo num só lugar, para que seja um povo só. Isso não é a vontade de Deus. Deus vai separar os continentes para desfazer essa unidade geográfica. Então ele separa as línguas, para cada grupo ele vai definir uma unidade intelectual. Ou seja, para cada grupo eu vou definir uma cultura e vou definir um idioma para eles. Então começa assim. Deus desce e fala, vamos confundir tudo? O homem tá querendo ser um, meu propósito não é esse. Então Deus vai separar os continentes para desfazer a unidade geográfica e separar a língua para desfazer essa unidade intelectual. Ele faz o quê? Existe uma língua só, um idioma só. Deus faz o quê? Ele desce e separa tudo. Essa unidade intelectual é separada. Então, irmãos, por exemplo, às vezes
tem pessoas que vai olhar para você e vai falar assim, ó, eu não concordo com o seu ponto de vista, eu não concordo com você nisso que você pensa a respeito disso, a respeito da palavra, a respeito de qualquer outra coisa. O que você fala? Irmão, não precisa concordar com tudo que eu falo, com tudo que eu penso. A única vez que todo mundo pensava igual foi aqui em Babel, e mesmo assim deu errado, deu ruim, entendeu? Então, não pensa que todo mundo vai pensar como você ou querer que todo mundo pense como você, né? Porque a única vez que todo mundo pensou igual, da mesma maneira, foi aqui e mesmo assim não deu bom, ok? Então, se alguém pensar diferente de você, não fique triste, não se preocupe, fique tranquilo, porque quando você vê que tem alguém pensando diferente de você, é sinal que há um caminho que pode ser trilhado e é um sinal de que vocês vão chegar mais perto da verdade quando há divergências de pensamento, tá? Então nós temos aqui em Gênesis a segunda modificação na terra por causa do pecado. Primeiro, a modificação do ciclo das águas, né? Então aconteceu essa modificação no ciclo das águas. A água era um vapor que subia, agora a chuva desce, então vai para as camadas atmosféricas e para os polos. Essa foi a primeira modificação. E agora a segunda modificação, que é a modificação dos continentes, ok? Vamos ler ainda em Gênesis capítulo 10, verso 25. Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. O nome do seu irmão foi Joctã. Observa. Então o nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra. Ok? Vamos ver aí. 1 Crônicas 1:19. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. De novo, o Peleg, ele aparece no cenário, né? Em 1 Crônicas 1:19 e Gênesis 10:25, né? O nome de um foi Peleg porque os seus dias foram... porque nos seus dias foi dividida a terra. Ou seja, quando houve a divisão da terra, então Peleg nasce e Peleg significa divisão, né? Por isso que o texto está dizendo, porque nos seus dias foi dividida a terra. Então, como foi dividida a terra nos dias de Peleg, o nome dele é divisão, ok? Vamos ler Gênesis 11:9 aqui de novo. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Observa que exatamente aqui, Deus desce, espalha todo o povo sobre a face da terra, ele faz toda a divisão. Ou seja, irmãos, aconteceu mais ou menos assim, Deus desceu, quando Deus desce, o movimento das placas tectônicas, né, foi movimentada imediatamente pelo poder de Deus, e a humanidade completa, no mesmo momento, participou da separação dos continentes. Ou seja, Deus desceu, as placas tectônicas se movimentaram, dividiu todos os continentes de uma vez só e Deus esparramou o povo por sobre a terra. Agora, algo interessante, não é o assunto que eu vou falar agora, né? Nós vamos passar por isso também. Mas é o seguinte, quando a Bíblia diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra se tornou sem forma e vazia. Quando a gente lê, geralmente a gente diz, e a terra era sem forma e vazia. Só que não é que a terra era sem forma e vazia, a terra se tornou sem forma e vazia. Só que o interessante de tudo isso é o seguinte, que se hoje a gente pegar e tirar toda a água do planeta, você tem ideia de como ficaria a terra? O que faz a terra ser bonitinha são as águas. Se você tira as águas, ela vai ficar sem forma. A terra continua sem forma. Foram as águas que subiam da terra e a água que veio de cima, que Deus então vai separar, que vai preencher todo o vazio da terra, todo o buraco que existe na terra, toda a deforma da terra. Só que se você tira a água da terra, a terra continua sem forma. Ela só não está vazia, mas ela continua sem forma. Entende? Então, tipo assim, nesse exato momento que Deus desce, uma vez mais o planeta sofreu uma grande alteração por causa do pecado. Ou seja, toda vez que alguma coisa vai acontecer em grande escala, uma modificação em grande escala acontece por causa do pecado. Ou seja, a terra original ficou no passado.
Por isso que Romanos 8 diz que a própria criação aguarda com grande expectativa a manifestação da igreja, com dores de parto, para que seja libertada do cativeiro do pecado pela glória do Filho de Deus. Amém? É tremendo, irmãos. Isso é muito forte, né? Então, assim, a gente vê aqui que, de fato, a criação, ela aguarda com expectativa a manifestação da glória do Filho de Deus, né? Ou seja, a criação está gemendo, e tudo isso aconteceu por causa do pecado, mas muito em breve vai acontecer. E que manifestação vai acontecer? O Filho de Deus volta e ele vai purificar essa terra, né? A própria natureza geme, toda a criação, do animal a criação ao humano, todos sofrem, todos gemem, e tudo isso por causa do pecado do homem, né? Então, que a gente possa cada dia mais, irmãos, se apegar com o Senhor, ficar firme com Deus, independente das nossas guerras, independente das nossas diferenças, né? Independente de qualquer coisa, que possamos ficar firme com Deus, porque a criação que hoje geme, muito em breve vai provar da manifestação da glória do Filho de Deus. Amém? Então, irmãos, para a gente concluir essa aula, na nossa apostila a gente tem ela sobre o Gênesis, a gente fala um pouco sobre Abraão, né? Eu não vou falar esses detalhes aqui, porque está no próprio texto aí, e ele é muito simples de entender, né? Abraão, ele não nasceu nos 70 anos de Tera, né, do seu pai, como a gente entende. E por quê? Porque a ideia é simples, a ideia do texto é simples. Tera morreu com 205 anos e Abraão tinha 75. Então, 205 menos 75 igual a 130, ou seja, Abraão nasceu aos 130 anos de Tera, ou seja, quando Tera tinha 130 anos, Abraão nasceu. E por que as pessoas às vezes confundem isso? É porque Gênesis 12:4 diz: assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Está na apostila, se vocês quiserem ler. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Este texto diz que Abraão tinha 75 quando saiu de Harã após a morte de seu pai, né? Então, a ideia é, Abraão nasceu quando Tera tinha 130 anos. Essa é a ideia, tá? Aí nós, numa visão geral, passando por esse processo, que nós entendemos aqui, como aconteceu a divisão das línguas, né? Aí vem Abraão, vem a obediência da fé de Abraão, né? Vem as promessas, toda essa história e tal, as promessas de Deus, descendentes de Abraão, a bênção da terra, as promessas sobre a ameaça, alcançando a promessa da terra prometida, possuindo a terra, abençoando o vizinho, a promessa da descendência da terra. Tudo isso está aí na apostila, está os textos marcados. É importante vocês lerem depois, né? Deixei tudo bem especificado aí. Aí depois vem Isaac, né? Que é o elo com as promessas de Deus com Abraão. Então Isaac é o que faz esse elo, essa aliança, né? Aí vem Jacó depois, aí vem a luta de Jacó pelas promessas, né? Que ele vai no Val de Jaboque ali e tal. Aí depois de Jacó vem os seus filhos, e depois dos filhos de Jacó vem o seu caçula, que é José. Aí José está lá na terra, né, que a gente já sabe que José foi vendido para o Egito e tal, e depois ele deu a volta por cima, virou governador, aí chama a sua família, tudo ali. Então, a intenção de Gênesis, né, então Gênesis, nessa primeira luz de Gênesis, é a luz intencional. Deus tem uma intenção, e disse Deus haja luz. Então Deus tem uma intenção que a luz venha. É por isso que o Gênesis é o livro da intenção de Deus. É intencional tudo que acontece. Deus tem a intenção que a luz se manifeste. Então Gênesis, por ser a intenção da luz de Deus, a luz ainda não é criada. É a intenção, mas a luz ainda não existe, né? Por isso o homem se perdeu. Por que o homem se perde? Porque é o livro da intenção da manifestação da luz, mas como não existe luz, só existe treva, o homem se perde. Consegue entender? O Gênesis é o livro que o homem se perde. Por que o homem se perde? Porque não há luz ainda. As promessas, a conversa, haja luz, mas a luz ainda não é manifestada. Então, o homem se perde porque ele não entendeu esse princípio, né? Então, por isso que o livro do Gênesis,
ele vai terminar. E como que ele termina? Ele termina com o Egito sendo o controlador de Israel. Ou seja, o livro do Gênesis vai encerrar com o povo de Deus cativo e o Egito governando, dominando e controlando Israel, porque é o livro do haja luz, só que ainda não houve luz. Então, por isso agora é necessário que a luz se manifeste. Consegue entender? Por quê? Porque agora o povo de Deus está sendo cativo, está sendo oprimido, porque não há luz. Não há luz. Então é necessário que a luz se manifeste para trazer a libertação do povo de Deus. Por quê? Porque só pode haver manifestação da libertação do povo de Deus quando acontece a luz. Enquanto há trevas, irmãos, há opressão. Então a luz precisa se manifestar para que aconteça também a libertação. Então é necessário ter o êxodo, ou seja, a realidade da lei de Deus. Então tudo que Deus havia falado até agora, tudo que nós falamos, tudo que Deus havia dito, né? Abraão, cumpre meus mandamentos, meus preceitos, juízos, né? Tudo isso que foi falando, que nós fomos entendendo, que Deus foi falando Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, e Deus foi falando. Então tudo isso é o haja luz, haja luz, haja luz. Só que o Gênesis vai encerrar como? Com o povo sendo oprimido. Por quê? Porque a luz ainda não era manifestada. Então agora é necessário que a luz acenda. Por que é necessário que essa luz acenda? Para que o povo venha ser liberto, para que o povo venha sair dessa escravidão, para que o povo venha das trevas para a luz, tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar da segunda luz, que é o houve luz. E houve luz, nós vamos falar sobre o Êxodo, né? Então, nós vamos trazer a ideia. E, possivelmente, vamos falar também sobre Levítico. Vou tentar falar sobre Êxodo e Levítico na próxima aula. Então, na sua apostila, já pode dar uma meditada sobre o Êxodo e sobre o Levítico, tá bom? Para que nós possamos pincelar e trocar ideia na próxima aula sobre isso. Mas é para ficar claro, gente, essa ideia do haja luz e o livro do Gênesis numa visão panorâmica, deu para entender no contexto geral essa ideia? Então o que eu vou pedir? Eu vou pedir para a irmã Eliane e para a irmã Luísa dar uma pincelada para mim na sua visão, o que seria o Gênesis numa visão geral. Se alguém chegasse para vocês agora e perguntasse assim, por exemplo, irmã Liliane, irmã Luísa, o que é o livro do Gênesis? Como que é o livro do Gênesis? Como você resumiria em poucas palavras o livro do Gênesis? Tipo assim, qual a explicação vocês dariam para o livro do Gênesis, né? Como você resumiria o livro inteiro, né? Em tudo que a gente falou, como você resume? O livro do Gênesis se resume a isso, a isso, a isso e a isso. Vamos lá. Bom, pastor, eu assim, deu para me entender que é o livro que é o falar de Deus, né? Sim. Ali era tudo que Deus planejou, ali ele falava, mas como ainda não tinha nada escrito, era tudo no falar de Deus. Então, assim, tudo foi planejado pelo Senhor em Gênesis, mas ainda não havia nada concretizado, não havia nada por escrito. Sim. Mas já havia o falar dele. Ok. E assim, deu para me entender também que tudo que Deus queria, se a gente pegar o Gênesis e a gente entender o que o livro de Gênesis traz para nós, a gente consegue compreender toda a Bíblia. Uhum. Exatamente. Se perceber que a gente leu aqui, né, na aula de hoje, a gente leu até o Gênesis 11, né? Então a ideia é essa. Se a gente ler os 11 primeiros capítulos de Gênesis e a gente entender ele, a gente entendeu a Bíblia inteira. Você vê que a gente falou até da Nova Jerusalém, baseada aqui no livro do Gênesis, né? Muito bom, muito bom. Irmã Luísa? Eu diria que foi onde tudo começou, né? Que onde tudo deu início, né? Porque muitas vezes, assim, a gente vai conversar com as pessoas, elas dizem que falam sobre o Big Bang, sobre coisas do seu próprio entendimento, né? Sim. Não entende realmente como começou o início, né? Uhum. O início de tudo, né? Então, seria o início da criação do mundo, o início de como Deus planejou tudo aquilo, ele especificou
os detalhes desde o início. Sim. É isso aí, isso mesmo. Então, Gênesis é o livro do início, né? E falando sobre o Big Bang, eu tenho um seminário que eu falo sobre a queda de Lúcifer. E eu quero ver um dia desses aí pra gente estudar sobre isso, sobre a queda de Lúcifer. E eu vou mostrar para vocês os detalhes, né, da Terra que existia antes do Gênesis 1. E esse Big Bang, né, que a ciência chama, né, que deu a existência a essa explosão, né, de fato aconteceu, e essa queda que destruiu aí o planeta, né, de fato aconteceu essa queda, mas essa queda foi o Lúcifer, o que chamamos aí do o que a ciência chama de Big Bang, a Bíblia chama de Shamael, ou Rei Léo, né, Rei Léo Ben Shahar, Shamael, Lúcifer, né? Mas a ideia é essa aí, pessoal, e é isso. Se a gente entende o livro do Gênesis, a gente entende a Bíblia. Se entendemos Gênesis 1 até o capítulo 11, se você leu o capítulo 1 até o capítulo 11, você leu a Bíblia inteira, tá? Pastor, Pode perguntar. eu já tentei várias vezes começar a ler a Bíblia de várias partes e nunca chegava no entendimento assim. E hoje eu já tenho uma clareza que realmente o conhecimento teria que vir do Gênesis. Já tentei pelos evangelhos, já tentei pelo meio da Bíblia e nunca conseguia ir evoluindo. Mas hoje eu tenho uma clareza que teria que ser pelo Gênesis mesmo. Tem que começar pelo início, pelo falar de Deus. Amém. Para a gente poder concluir a Bíblia por inteiro. Amém. O conhecimento dela. Amém. Isso mesmo, né? Às vezes a gente vai querer ler Apocalipse, ler os evangelhos, ler livro de Atos, e às vezes a gente vai fazer, mas vai falar muita coisa ali, nas epístolas de Paulo mesmo, né? Vai falar muita coisa e que está relacionada exatamente ao princípio, né? Então, e às vezes a gente fica perdido. Até mesmo a João, né? João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, o próprio livro do Evangelho de João está fazendo uma citação apontando para o Gênesis. Então, se eu entendo o Gênesis, né, eu entendo numa visão geral, eu consigo entender a Bíblia, né? E vai ser importante a gente voltar, né, depois a falar um pouco sobre o Gênesis, que eu vou falar sobre isso, que eu disse que o princípio, ele não é uma marcação de tempo, o princípio é um lugar, ele é um local, o princípio é o próprio Cristo. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está dizendo, em Cristo criou Deus os céus e a terra. Nós vamos falar isso em detalhes, eu vou mostrar para vocês cada texto, porque que esse é o entendimento correto, né? Apesar de eu não ter visto ainda ninguém pregar sobre isso, mas quando vocês entenderem isso, vocês vão criar uma mensagem que vocês vão poder pregar, que vai ser algo muito novo mesmo, muito revelador para a vida de muita gente, né? Então, assim, e não é difícil de entender, porque o próprio livro do Apocalipse vai dizer que ele era o princípio, né? Que a Bíblia diz que ele é o princípio e ele é o último, né? Apocalipse 3,14 diz que Cristo ele é o princípio da criação de todas as coisas. Ou seja, ele é o princípio da criação de tudo, né? Então, tipo assim, é como se tivesse uma cortina, né? E Deus criasse um espaço ali só para criar as coisas. Eu vou explicar isso em detalhes, mas vai ser muito legal. Mas, gente, é isso aí. Então, o que é o Gênesis? Gênesis é o livro da criação, é o livro do início, é o livro do princípio de tudo, tá? Tá, me esboça aí, me conta aí o Gênesis inteiro, tá? Deus ali criou os céus e a terra, aí colocou o homem no jardim, aí o homem pecou, aí Caim e Abel ofereceu oferta, Deus rejeitou de Caim, aceitou de Abel, Caim matou Abel, tá? Uma sequência rapidinha. Aí veio o pecado na terra, aí Deus falou para Noé construir ali a arca, que iria chover. Noé construiu ali durante 120 anos, construiu a arca. Aí Noé entrou na arca, ficou 7 dias dentro da arca sem chover. Depois de 7 dias dentro da arca, veio a chuva. Antes não existia chuva, antes do dilúvio não existia chuva. O que regava a terra era um vapor que subia da terra, era água que vinha de baixo para cima, não de cima para baixo. Depois de Noé, veio Nimrod e construiu a Torre de Babel,
queria unir o povo tudo ali, Deus disse, não, eu vou descer, eu vou dividir o povo, Deus desceu, dividiu toda a raça humana. Aí, quando você, é só memorizar aqui, ó, Adão e Eva, memoriza assim, Adão e Eva, aí você já vai ter um desfecho. Aí Caim e Abel, você já tem um desfecho. Aí você memoriza Noé, aí você já tem um desfecho. Aí você memoriza ali, após Noé ali, você memoriza ali a Torre de Babel, aí você vai ter já um desfecho que aconteceu ali na Torre de Babel, com Nimrod, você já tem um desfecho. Aí aconteceu a divisão dos continentes, aí vem Abraão, aí você já memoriza, vem as promessas de Abraão, aí vem Isaac, que é a aliança de Deus, né, entre Abraão e Deus, é o Isaac, porque Isaac aponta para Cristo, né, onde está o Cordeiro de Deus, e Isaac não morreu, mas o Isaac de Deus teve que vir morrer. Aí chegou ali depois do dilúvio, você memorizou até ali, até o dilúvio. Aí vem Nimrod, a Torre de Babel e a divisão das línguas. Aí você já pode dizer, uma visão panorâmica. Aí vem as promessas de Deus para Abraão, aí tem um descortinar ali de Abraão, aí vem Isaac, aí você já tem um descortinar de Isaac, aí vem Jacó, né? Toda a história ali de Jacó. Aí Jacó teve seus 12 filhos, aí teve o caçula que é José. E José é vendido para o Egito, aí você já sabe toda a história ali de José vendido no Egito. Aí, enquanto José está lá, ele vai virar governador, né? Você já tem a ideia dessa história. José vira governador, a família dele vem porque precisa dele. E o Gênesis encerra com o povo sendo oprimido e sendo controlado, né? O povo de Deus, o povo de Israel sendo controlado pelo Egito, né? Então, é necessário vir agora a manifestação da luz de Deus. Esse é o haja, né? Haja promessa, haja comprometimento, haja relacionamento, é o haja. É o início ali, ó. Adão, Eva, Caim, Abel, Noé, Nimrod, Abraão, Isaac, Jacó, José, encerra o Gênesis. Amém? Eu poderia gravar um áudio e mandar lá no grupo, né? Falando dessa... Enfim, que o senhor falou. Sim, mando lá, com certeza. Eu vou mandar o resumo lá, tá? Vou mandar o resumo lá. Alguma dúvida, gente, até aqui sobre esse assunto? Boa. Tranquilo, né? Oi? Na aula de maturidade da semana passada, o senhor colocou lá na plataforma? Tá liberada lá, tá? Se não conseguiu olhar lá, eu posso ver ali se mas deu... Tá em bônus lá? Como que tá? Em bônus, eu entrei lá pra me ver. Tá em bônus ali. Eu não consegui achar, porque... Tá, você só entra ali em bônus, curso de maturidade, que vai estar ali. Mas eu vou olhar lá para ver se ela publicou. Talvez não publique, porque eu tenho que subir a aula e tenho que publicar.